Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso programa preparatório para a segunda fase do Exame da Ordem para aqueles alunos que optaram pela disciplina de Direito Civil. Eu me chamo Kelly Motter, sou professora de Direito Civil e Direito Processual Civil, especificamente da prática de processo civil. Sou advogada licenciada da Ordem, porque exerço cargo em comissão há alguns anos no Tribunal de Justiça do Paraná e, portanto, eu não posso exercer cumulativamente a função de advogada. Porém, eu, como vocês, já passei por esse processo de prestar o exame da ordem, de passar pela primeira fase, chegar na segunda fase e trouxe aqui para vocês um programa visando única e exclusivamente a aprovação de vocês e, consequentemente, nos tornarmos colegas de trabalho e, quem sabe, nos encontrarmos nos corredores dos fóruns pelo Brasil todo e desejo a todos um programa excelente de aprendizado e agradeço desde já a presença de todos vocês. Antes de mais nada, embora eu tenha feito uma breve apresentação a respeito de mim, vocês precisam conhecer um pouquinho o objetivo e o plano e como eu cheguei nesse ponto de desenvolver esse programa preparatório. Por que eu fiz isso? Eu também já fui estudante, eu já passei pelo exame da ordem, já passei por dezenas de concursos públicos, eu atuo na área jurídica desde que me formei, além dos 5 anos da faculdade, e como estudante eu senti algumas dificuldades e algumas circunstâncias que acabaram atrasando alguns projetos e alguns planos que eu tinha ao longo da minha vida. Só depois de muito tempo eu percebi que na qualidade de estudante, em primeiro lugar, nós precisamos identificar a nossa forma de aprendizado. Então, nesse primeiro momento, antes de iniciarmos propriamente o nosso programa, eu gostaria de explicar para vocês que existem algumas formas diferentes de aprendizado. Como assim, prof? Veja, nós temos várias formas de aprender. Algumas pessoas têm uma tendência a aprender independentemente da forma, mas aprender facilmente, tem uma facilidade de aprendizado. Sempre prepondera uma dessas características, embora a gente tenha todas essas características ao nosso alcance. Existem pessoas que, ao ouvir uma aula, ao ouvir uma reportagem, ao ouvir uma notícia no jornal, essa pessoa grava aquela informação, tem aquilo como aprendizado e nunca mais esquece. Tem outras pessoas que, ao lerem uma revista, ao verem uma imagem, ao verem uma fotografia, ela lembra daquela informação e também nunca mais esquece. Tem outras pessoas que aprendem praticando, só com muitas tentativas, com muitos investimentos, colocando a mão na massa, essa pessoa aprende aquela informação. Essas são as 3 principais formas de aprender, embora hajam outras maneiras, como, por exemplo, aprender musicalmente, ou aprender dando aula. Existem diversas formas de aprendizado, mas as 3 principais delas são essas 3 que eu citei no início. Quais são, prof? Pois bem, existem as pessoas que são auditivas, que basta ouvirem uma informação, elas gravam aquela informação e elas nunca mais esquecem. Tem pessoas que são visuais, que precisam visualizar, ter alguma imagem, ter um mapa mental, ter alguma informação, algum desenho, alguma cor no seu material para que possa desenvolver e aprender aquele conteúdo. E tem pessoas, por outro lado, que precisam de simulados, precisam praticar o exercício, precisam escrever, precisam colocar em prática aquela informação para que elas possam aprender o conteúdo. São as chamadas pessoas sinestésicas. A título de curiosidade, a minha forma de aprendizado, eu demorei muitos anos para descobrir a visual. Ou seja, o que eu estudei quando eu estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade, e eu anotei no meu caderno com um grifo, com uma flechinha, com um círculo, eu nunca mais esqueço daquela informação. É como se eu fechasse os meus olhos hoje e me lembrasse daquela informação naquele local. Eu tentei trazer isso para vocês no online, embora tenha uma dificuldade um pouquinho maior, mesclando todas essas formas de aprendizado. Como eu fiz isso? No primeiro momento, vocês têm a aula, vocês têm a minha voz. Então, vocês vão aprender, quem é auditivo, ouvindo a minha voz e prestando atenção nas informações e nos conteúdos que eu vou repassar para vocês. Por outro lado, aqueles alunos que são visuais, eles vão ser assessorados com base nos slides. E
Como brinde, vocês recebem também o Resumex de véspera de prática de processo civil, porque vocês se inscreveram no curso e como brinde vocês recebem também o e-book. Lá no e-book nós temos várias ferramentas que são extremamente visuais, como a comparação do conteúdo por emojis, como os grifos coloridos para vocês identificarem as peças e inclusive o formato da própria peça. E aqueles que são sinestésicos vão aprender porque ao longo da aula eu vou trazendo exemplos práticos, eu vou trazendo informações práticas para vocês colocarem aquele conteúdo teórico numa situação concreta. Então eu acabo abordando essas 3 formas de aprendizado. Dessa forma, vocês identificando qual é a forma com que vocês aprendem, mais fácil ao longo da vida profissional de vocês, ao longo da carreira de vocês, ao longo das escolhas de vocês, vocês vão poder aprender com maior facilidade, ok? Nesse intervalo de tempo, ao longo da minha vida, além de ser estudante, eu também acabei seguindo a via acadêmica, me tornei professora. E percebi que como professora, nós estamos diante de um público um pouco diferente do público quando eu entrei na faculdade. E não tem diferença de status ou de conhecimento ou de estilos de vida, mas é uma forma de aprendizado que veio para mudar, porque a tecnologia se aprimorou. Nós estamos diante de técnicas e de suportes tecnológicos muito avançados. E eu comecei a perceber que agora a nossa tendência é buscar conhecimento por meio de recursos tecnológicos. Na minha época, nós não tínhamos acesso à internet com facilidade, a gente não tinha acesso a livros ou e-books com facilidade, a gente não tinha facilidade para fazer um trabalho ou para acompanhar uma aula pelo computador, era tudo no caderno, era com livros, eram com matérias com livros que demoravam séculos para chegar na sua casa, então a gente teve um aprimoramento e um avanço da tecnologia impressionante e, portanto, como professora, eu observei também essa dinâmica dos alunos. Da mesma forma, na minha condição de professora, eu observei também que nós temos pressa. Nós estamos cansados de buscar conhecimento que demora muito tempo para chegar, porque nós não temos esse tempo. Nós temos que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos nossos pets, cuidar dos nossos filhos, quem tem pets ou quem tem filhos. Nós temos que cuidar do marido, da esposa, do papagaio, da sogra, do sogro. Precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos fazer exercícios físicos, precisamos tomar água 2 litros por dia no mínimo. Nós temos dezenas de conteúdos, dezenas de atividades ao longo do nosso dia que acabam nos sobrecarregando caso nós direcionemos o nosso estudo para coisas que demoram muito mais. E em contrapartida, como professora, eu pude ver o aluno. Eu tive um espelho. Kelly estudante, Kelly professora e alunos da Kelly. O que meus alunos buscam hoje? Eles buscam informações objetivas, informações objetivas e informações claras. Eu também busco isso, porque eu também me reinventei ao longo da vida. E para esse momento que vocês estão vivendo, que é prestar a segunda fase do exame da ordem, nós não temos tempo. Vocês acabaram de serem aprovados na primeira fase. Um lapso temporal em mais ou menos de 60 dias para a segunda fase. Não é hora de vocês reverem tudo que vocês já viram ao longo de 5 anos. Ah, prof, mas eu não consegui estudar nos últimos 5 anos, eu devo desistir? Não, obviamente que não. Mas esse curso foi preparado para aqueles que estão voltados e destinados a estudar com o tempo que eles têm, com o tempo que lhes cabe, da maneira mais objetiva, mais assertiva possível. Então, o programa preparatório para a segunda fase da professora Kelly, ele é voltado exclusivamente para aqueles alunos que têm pouco tempo e o tempo que tem quer utilizar de maneira clara, objetiva, assertiva, pontual. Acertar a peça, as questões, tirar a nota mínima que é 6 e ser aprovado no exame da ordem. É esse o meu objetivo com vocês. E em contrapartida, esse é o meu propósito. Eu não vim aqui para explicar para vocês a origem das espécies e quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha. O meu objetivo é explicar para vocês como funciona o processo civil, como funciona o processo de maneira bem clara, rápida, objetiva, para que depois, com essas informações, vocês sentem na cadeira de vocês, passem algum tempo, ainda que seja mínimo, revisando conteúdos para que vocês cheguem na primeira fase e falem, lembrei, é essa informação que eu preciso responder nessa prova. Então, o programa preparatório desenvolvido para esse momento
da vida de vocês, para a segunda fase, ele não vai ter 180 horas de aula, porque vocês têm só 60 dias. Além de vocês escutarem todas essas aulas, vocês precisam saber manusear o vade-mecum de vocês, vocês precisam estudar um pouquinho da legislação, vocês precisam estudar um pouquinho da doutrina para se situarem no conteúdo, e vocês não têm esse tempo. O programa preparatório de agora, esse curso que nós estamos iniciando, ele é voltado única e exclusivamente para aqueles que estão com o foco destinado à aprovação, certo? Então, a introdução da introdução é dizer: já fui estudante, me tornei professora e olhei os alunos. E ao observar os alunos, eu criei um propósito de vida, que é fazê-los compreender o processo civil de uma maneira objetiva, assertiva e clara, sem muita enrolação, sem muitas informações desnecessárias, porque eu quero que vocês sejam, ao final, aprovados no exame da ordem. É uma técnica que vai trazer para vocês a aprovação sem que vocês tenham estudado? Obviamente que não, eu não posso fazer milagres. Mas é uma técnica que vai direcioná-los ao conteúdo correto, que é o que cai no exame da ordem. Analisando as últimas provas, a gente já sabe, já tem uma ideia mais ou menos do que tem a tendência a cair. E se vocês aprenderem a identificar o processo, a identificar as partes processuais destinadas para o exame da ordem, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Basta vocês utilizarem dessas ferramentas a seu favor e, obviamente serem aprovados. Certo? Então, vamos comigo nessa jornada que não é muito extensa, que não vai tomar tempo de vocês. Vocês vão poder revisar, vocês vão poder abraçar esse conteúdo o número de vezes que for necessário ao longo desse período pré-prova. E eu tenho certeza absoluta que eu ainda vou receber muitas mensagens de agradecimento porque foi muito pontual. Não vamos ficar enrolando, nós não temos tempo para enrolar. Eu quero ser aprovado no exame da ordem. Eu quero sair com a minha carteirinha provisória, depois ter a minha definitiva e começar a minha vida profissional. Então, eu vim aqui para trazer isso para vocês. Menos é mais, né? A gente fica gastando muita energia com coisas que não valem a pena. Vamos entender o processo, portanto? Veja, o que é um processo judicial? O processo judicial, ele é como se fosse um livro. Eu trago isso no e-book também e trago na aula de véspera para aqueles alunos que já me assistiram no YouTube. Mas vejam, o processo é um livro, assim como qualquer livro que eu possa encontrar aqui. Ele é um livro. E ao longo da vida, esse processo, ele sempre foi físico. Chegava no judiciário com folhinhas sulfites, às vezes timbradas dos advogados que tinham escritórios maiores, e cada advogado trazia a sua petição no processo. Ora, uma petição inicial, porque eles estavam ajuizando uma ação, propondo uma ação frente ao judiciário, ora, eles estavam apresentando uma resposta ao judiciário na qualidade de defensores de algum réu do processo. E durante o curso desse processo, eles traziam aí as petições recursais, as petições de cumprimento de sentença e sucessivamente. Hoje, isso ficou ultrapassado, né? Na grande maioria dos estados no Brasil, todos os processos hoje são eletrônicos. Então, o processo hoje ele é eletrônico, mas ele não deixa de ter a mesma essência de um livro. Por quê? Porque são versões de histórias contadas pelas partes ao Poder Judiciário. O processo, ele é um instrumento pela qual a parte busca uma satisfação de um direito, busca se proteger de eventuais ameaças ou lesões a direito, frente ao Poder Judiciário, que é investido desse poder jurisdicional, da tutela jurisdicional, em que ele vai atender essa pretensão da parte. Entretanto, isso não acontece à revelia, caso o réu citado deixe de ser citado. Acontece a revelia, obviamente, se ele for citado e não responder o processo, mas ele precisa ser citado para constituir aquele triângulo processual, para constituir a relação jurídica. A gente precisa hoje de um movimento do réu, ainda que a sua inércia, mas ele precisa ter conhecimento que ele está sendo demandado em juízo para que tenha uma tutela jurisdicional pelo Poder Judiciário, que é investido pela Constituição Federal para apurar essa lesão, essa ameaça a direito de alguém. E, para isso funcionar, o Judiciário ele vai ter algumas atuações, alguns atos judiciais, claro, na figura do juiz, que podem ou não corresponder à vontade das partes.
Se houver um equívoco do juiz ou se houver uma decisão conflitante com os tribunais superiores, essa parte vai poder recorrer aos tribunais superiores, vai poder recorrer ao juízo ad quem, para que essa decisão seja revertida. Então, nós temos um processo que vai ser iniciado pela manifestação do autor da ação por meio de uma petição inicial, onde o juiz poderá proferir uma decisão interlocutória, caso haja, por exemplo, um pedido de tutela de urgência, e, na sequência, realizará uma audiência ou não de conciliação, citará o réu para responder e esse réu virá apresentar as suas defesas. Ele vai se defender dessa pretensão em juízo. Ora, ele vai reconhecer o pedido. Uma vez que esse réu apresenta a defesa, o processo continuará seu trâmite normal, e aqui eu estou falando de um processo que segue uma ordem cronológica, segue a ordem normal das coisas. Esse processo vai ser instruído, vão ser ouvidas testemunhas, vão ser realizadas provas periciais, caso seja necessário, e ao final o juiz proferirá uma sentença. Essa sentença poderá ser de mérito ou sem mérito, a depender do conteúdo dessa sentença, mas ela tem um caráter de terminar o processo ou tem um caráter definitivo, nos termos do artigo 485 e 487 do Código de Processo Civil. E, por fim, caso as partes estejam inconformadas com essa sentença, poderão apresentar o recurso de apelação. E se o recurso de apelação, com um acórdão proferido pelos julgadores do juízo ad quem, também for equivocado e a parte se discordar dessa decisão judicial, desse acórdão proferido pelo tribunal, também poderá recorrer aos órgãos superiores. Ele é todo um emaranhado de informações, mas segue uma ordem cronológica, uma ordem lógica. Alguém pediu, alguém se defendeu, o juiz decidiu. Se esse juiz que decidiu estava equivocado e a parte não concorda com essa pretensão, ele pode, em consequência, ajuizar, interpor um recurso de apelação, para que isso seja revisto pelo chefe do juiz, o tribunal competente. E ainda assim, se houver uma violação à Constituição Federal ou se houver uma violação à lei federal, a parte poderá buscar também uma satisfação do direito dela nos órgãos, nos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal. Nós temos aqui uma ordem cronológica e lógica dos atos processuais e como consequência das peças processuais que incidem no exame da ordem. Claro que esse resumo, essa ideia de processo, ela vem com uma ideia de um processo de conhecimento. Mas nós temos procedimentos especiais, temos procedimentos que seguem um rito próprio, temos procedimentos de lei esparsa que não podemos desconsiderar e também temos o processo de execução. Que processo de execução, prof? Bom, processo de execução de títulos executivos extrajudiciais. Porque nesse momento, na execução, eu já tenho todo o conhecimento da causa. Eu não preciso ajuizar um processo de conhecimento para reconhecer uma dívida, para reconhecer uma obrigação. Ela já está aqui, no meu título. Eu só vou executar. Eu corto o caminho. Eu não preciso ouvir testemunhas. Eu não preciso fazer perícia. Eu não preciso fazer análise de provas. Aqui, ó, tá todo no meu título executivo extrajudicial. Então, ele é mais célere, mais rápido, ele tem um rito próprio. Ele tem uma particularidade. E, como consequência, também terá uma particularidade. A defesa daquele executado, do devedor, ela se propõe por meio de embargos à execução. Ele vai embargar aquela execução que vai ter uma característica um pouco dúplice. Ora, ele tem o conteúdo de uma petição inicial, porque ele precisa respeitar os artigos da petição inicial. Ora, ele tem o conteúdo de defesa. Ele vai se defender da pretensão do exequente. Ok? Cada um desses ritos, seja eles quais forem, ainda que haja trânsito em julgado, ainda tem a possibilidade de nós ajuizarmos uma ação rescisória. Claro, respeitados os requisitos do artigo 966. Esse é o jogo processual, esse é o jogo do processo civil. Nós temos uma petição inicial, nós temos uma contestação, nós temos manifestações judiciais ao longo do processo que admitem recursos, seja uma decisão interlocutória da qual cabe agravo de instrumento, seja uma sentença da qual cabe recurso de apelação. Se ainda assim qualquer das partes se ver inconformada, nós podemos ainda
interpor recurso especial no Superior Tribunal de Justiça ou ainda um recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal. Prof, você minimizou o processo, você trouxe tanta informação em poucas frases. Isso é minimizar o processo, porque eu vejo que nós temos 2.000 artigos no Código Civil, mais 1.000 e poucos artigos no Código de Processo Civil, mas o processo é isso. Então, a ideia do nosso programa preparatório para a segunda fase é trazer clareza, trazer informação. O processo realmente é um livro, do qual o primeiro capítulo é a petição inicial e o último capítulo é o trânsito em julgado, das quais transcorreram o prazo de mais de 2 anos e não admitem mais a ação rescisória. Uma vez que transitou em julgado, nós temos o fim daquele processo, a solução daquela lide, daquele litígio, daquela demanda. E, portanto, nós não vamos mais discutir o processo judicial. Mas, em síntese, esse é o processo civil, ok? Se o nosso editor lançar para vocês esse slide, vocês vão poder observar. Vejam, o capítulo 1 é uma petição inicial. O capítulo 2 é uma contestação. Capítulo 2 eu digo de histórias, versões de histórias contadas pelas partes. Há a possibilidade de ser também apresentada uma réplica. O que é a réplica? É a defesa do réu no processo, é a defesa do autor no processo, depois de apresentada a contestação. Geralmente a réplica vem como defesa ou como argumentação das eventuais preliminares que foram arguidas. Proferida uma sentença, admite-se apelação. Proferida uma decisão interlocutória, admite-se um agravo de instrumento. Por fim, temos os recursos para os tribunais superiores, recurso especial e recurso extraordinário. Sem esquecer que a execução de título executivo extrajudicial e os embargos à execução são matérias, são conteúdos de um procedimento autônomo, que nós vamos tratar claramente ao longo do nosso programa. Prof, a professora falou várias vezes sobre programa, estou confuso. Por que eu estou chamando de programa e não de curso? Em primeiro lugar, não se trata de curso porque eu não disponibilizo diploma para vocês. Diploma de conclusão de curso preparatório para a segunda fase. Então ele não é um curso, ele é um programa para se preparar, certo? Então o nome que se dá de maneira mais formal e mais ética é programa preparatório. Esse é o nosso programa. E para isso, nós vamos precisar compreender tanto o processo civil quanto o direito material aplicável no exame da ordem. Como que eu compreendo, prof, o processo civil? Vejam, o processo civil se divide em 2 partes. Nós temos a parte geral e a parte especial. Na parte geral, nós vamos observar regras que são voltadas para a formação desse processo judicial, para a construção do nosso livro, para a construção das versões de histórias que vão ser contadas pelas partes. Então, a primeira parte vai tratar sobre as normas processuais cíveis. Quais são as normas processuais cíveis, como elas se aplicam, o princípio da cooperação, o princípio da participação, as regras que vão envolver todo o andamento processual. Isso não faz parte do desenvolvimento das peças prático-profissionais e muito dificilmente incide nas questões discursivas. As normas processuais civis, elas são a base para o entendimento do processo civil. Entretanto, esse conteúdo incide muito mais na primeira fase do exame da ordem do que na segunda fase do exame da ordem. A segunda parte, nós temos a função jurisdicional, que nós temos que dar atenção no conteúdo de competência, porque é na competência que nós vamos identificar o juízo para qual nós vamos endereçar as nossas peças processuais. A competência, portanto, é um conteúdo que vai ser tratado na primeira aula, quando nós falarmos de petição inicial, mas ela vai ter o mesmo valor que quando se tratarmos de outras peças processuais, porque nós precisamos saber a quem endereçar. A terceira parte, nós temos os sujeitos do processo, as partes, autor, réu, juiz, Ministério Público, terceiros interessados. Então, temos que dar atenção a litisconsórcio, a intervenção de terceiros e também a gratuidade da justiça, porque faz parte do sujeito processual, aquele que está ingressando com a ação ou aquele que está se defendendo da ação. Nós precisamos saber qual deles tem direito aos benefícios da justiça gratuita por ser uma parte vulnerável, hipossuficiente.
Então, esse conteúdo ele tem relevância na hora de desenvolvermos a peça, caso haja notícia de que ele é hipossuficiente e precisa dos benefícios da justiça gratuita. Também teremos as questões envolvendo os atos processuais, e aqui a gente traz a ideia de citação, decurso do prazo, a intimação, as diligências para o oficial de justiça. Mas, na primeira parte, precisamos entender a tutela provisória, porque a tutela provisória faz parte da nossa peça processual. Ela é relevante para a gente descobrir se é uma tutela de urgência, uma tutela de evidência e, inclusive, para desenvolver as questões discursivas da nossa peça processual. Além disso, temos a formação, a suspensão e a extinção do processo. Parte geral. Começou o meio do processo e o fim do processo. E os itens mais importantes, competência e tutela provisória. São os itens indispensáveis no estudo de vocês para compreender o processo civil. E na parte processual civil, que é especial, prof, o que nós precisamos aprender? Bom, nós precisamos entender o procedimento comum, que é a petição inicial, com um procedimento comum que vai seguir aquele rito da ordem natural das coisas, que não tem muitas diferenças em relação às petições de dezenas de acontecimentos, como a declaratória de inexigibilidade de débito, que caiu no exame 33, como a obrigação de fazer, como a ação de indenização por danos materiais e morais pela publicação de obras, de biografias não autorizadas, que também foi objeto de peça prática profissional. Temos que compreender muito mais os procedimentos especiais do que o cumprimento de sentença, porque tem pouca incidência no exame da ordem. E quais são os procedimentos especiais? A tendência, depois do advento do Código de Processo Civil de 2015, é que a banca cobrasse mais o quê? Ação de consignação em pagamento, ações possessórias, das quais é a reintegração de posse, sem sombra de dúvidas, e o embargo de terceiro, que são procedimentos especiais. São petições iniciais com algumas peculiaridades, algumas especificidades definidas pelo nosso Código de Processo Civil. Compreender também o processo de execução, que é uma situação diferenciada, porque nós temos em nossa mão, em nossa posse, um título executivo extrajudicial, e também compreender os processos nos tribunais e os meios de impugnação das decisões judiciais, os chamados recursos. Apelação, agravo de instrumento, recurso especial, recurso extraordinário, baixa incidência dos embargos de declaração, mas vocês precisam saber do que se trata, e assim nós encerramos o processo civil. Isso é o processo civil. Tem um início, tem um meio e tem um fim. Gastem energia compreendendo os ritos processuais, identificando qual é o procedimento comum e como ele se desenvolve, identificando o que é uma tutela provisória e quais são as hipóteses de cabimento, compreendendo as dinâmicas recursais. Porque uma vez que você identificar esse rito processual, essa lógica processual, vocês conseguem desenvolver tanto a peça como as questões discursivas. Só que isso não acaba por aqui. Tomem cuidado. O processo civil, ele tem leis esparsas. Nós não estamos limitados a apenas o Código de Processo Civil. Haverão algumas leis no ordenamento jurídico que terão ritos especiais voltadas única e exclusivamente para o rito processual também. Uma delas, e uma das formas que a legislação traz, são as ações constitucionais. Aqui eu faço um parênteses, faço um alerta para vocês. As ações constitucionais cabem para aqueles alunos que optaram pela disciplina de Direito Constitucional para a segunda fase, então não vale a pena aqui eu gastar energia explicando para vocês. Então eu não vou me focar em assuntos que não caem nesse momento processual para vocês, nesse momento do exame da ordem de vocês. Mas para fins de conhecimento, as ações constitucionais, elas seguem um rito processual civil, porque são ações de natureza constitucional civil, porém elas não caem no exame da ordem para alunos que optaram para a disciplina de Direito Civil. A ação popular, o mandado de segurança, o habeas data, a ação civil pública, a reclamação.
Essas ações elas são constitucionais e elas seguem um rito próprio, um rito processual, procedimental cível, porque são ações de natureza cível, ainda que constitucionais. Porém, importante, ação de locações, da lei de locações. A ações da lei de locação são diversas, mas voltadas única e exclusivamente para as hipóteses em que envolve a locação de imóvel urbano. Então, nós temos a ação renovatória, a ação de despejo, a ação de revisional de aluguel, a ação de consignação e pagamento no caso de depósito de aluguel, a ação de exoneração de fiança locatícia. Essas ações são ações que não têm incidência na prova prático-profissional cível, mas não podem ser deixadas de lado porque podem vir a ser cobradas ali nas questões discursivas ou até na própria peça processual. Então, fiquem atentos. Não é porque ela não teve incidência até agora que o examinador talvez não tenha vontade de cobrá-la. E, por fim, nós temos as ações do direito de família e as ações de sucessões. Do direito de família, ação de divórcio, ação de alimentos, ação de investigação de paternidade, inventário, partilhas e alvarás no caso das sucessões, que são matérias sim de direito civil, mas o rito processual respeitarão leis esparsas. A ordem da citação, o prazo da citação, prazo de resposta vão respeitar leis esparsas e não o nosso Código de Processo Civil. Então, para entender o direito processual civil, precisam entender. Nós temos um procedimento comum, um procedimento tradicional, que segue uma ordem natural das coisas, que está no próprio Código de Processo Civil. Temos alguns procedimentos especiais que o próprio Código de Processo Civil define, mas nós temos também leis esparsas que vão trazer informações para o rito processual e quais as diligências que nós, como defensores, devemos adotar. Correto? Ai, é só isso, né? Não. Infelizmente não. Vou até tomar uma água para dar uma descansada na voz e vou deixar vocês refletindo. Será que nós ficamos só com isso? Será que basta saber de cabo a rabo o processo civil para a gente poder desenvolver a nossa prova prático-profissional do exame da ordem? Claro que não. Porque o processo civil, ele precisa ser associado ao direito material. Nós precisamos unir o fato ao direito. E o direito é o direito material. O que é o direito material? É aquela questão que envolve a nossa lesão ou ameaça a direito. Eu tenho direito, foi ameaçado ou lesado e eu preciso me defender dele. Ou eu preciso procurar uma reparação dele frente ao judiciário. Eu preciso da tutela jurisdicional para me ver amparado por conta da violação ou lesão a esse direito, ou ameaça de lesão a esse direito. Qual é o direito material da qual nós precisamos estar assessorados, amparados? Gente, pelo amor de Deus, identifiquem no direito civil tudo que é relevante para vocês. Esse curso não é de direito civil, ele é um curso, é um programa preparatório para a segunda fase. Direito civil vocês estudaram desde o primeiro ano da faculdade. Algumas universidades a partir do segundo semestre. Mas direito civil, ele faz parte de todo o nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Tudo que nós fazemos envolve direito civil. Tudo. Desde que o momento que eu vou comprar um presente para um familiar, desde o momento que eu vou pagar minha conta de energia, desde o momento que eu compro o curso da professora Kelly para me preparar para o exame da ordem, desde o momento que eu faço a inscrição para o exame da ordem, desde o momento que eu compro passagens aéreas para viajar, desde o momento que eu faço uma transação bancária via transferência Pix. Isso é direito civil. Desde o momento que eu resolvo morar junto com o meu namorado, desde o momento que eu resolvo assinar o meu contrato de casamento ou o meu contrato de união estável, desde o momento que eu tenho um filho, desde o momento que passa o tempo, porque a passagem de tempo pode gerar decadência ou prescrição. O direito civil está em todos os lugares. Sabe aquele filme da Samara Morgan em que a menininha fica olhando você e você fica assustado ou chamado? O direito civil é aquela menininha. Ele está olhando para você em tudo que vocês fazem. Então, quando nós falarmos de direito material, a primeira regra é entender o direito civil. E nós vamos passar por um momento que vocês vão compreender o direito civil. Mas, além disso, em alguns dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês, está intimamente ligado ao direito do consumidor. Porque quando eu comprei passagens aéreas para viajar, eu não estava só fazendo um contrato civilista, eu estava fazendo um contrato consumerista, que é um microsistema jurídico.
o direito do consumidor também regula nosso dia a dia, a nossa vida. E o direito do consumidor, ele é uma das regras preferidas do exame da ordem. Direito do consumidor, Código de Defesa do Consumidor deve necessariamente ser destrinchado, entendido, compreendido, porque o direito do consumidor é o que regula o nosso cotidiano. Quando eu vou comprar passagens aéreas, quando eu vou efetuar o pagamento da minha conta de energia elétrica, é quando eu compro o curso da professora Kelly. Então, intrinsecamente ligado ao direito civil, nós temos o direito do consumidor. Outras normas de direito material incidentes no exame da ordem. A lei da impenhorabilidade do bem de família, geralmente quando a peça processual cobra a respeito do embargo de terceiro. Lei da impenhorabilidade do bem de família incide de maneira recorrente nos exames da ordem e ela é imprescindível no estudo de vocês. Assim como ações de alimentos e a lei de alimentos gravídicos. Lei 5.478 de 68 e a Lei 11.804 de 2008. A ação de alimentos e alimentos gravídicos também tem alta incidência no exame da ordem. Da mesma forma que nós temos uma incidência muito alta da Lei 9.514 de 97 e o Decreto-Lei 911 de 1969, que é as disposições a respeito da alienação fiduciária. Tem uma forte incidência, vocês precisam pelo menos saber localizar no vade-mecum de vocês. Juizado especial civil não tem tanta incidência no exame da ordem. Por quê? Porque nós temos a possibilidade no juizado especial civil da dispensa de advogado e o exame da ordem busca que os alunos realizem peças processuais privativas de advogados. Talvez o juizado especial civil, a Lei 9.099 de 95, tenha incidência nos casos em que envolve questões discursivas, mas a título de peça endereçada ao juizado especial eu acho um pouco mais difícil de acontecer. Temos também a lei de locações, que não podemos deixar de considerar, embora teve uma baixa incidência ao longo dos últimos anos, e as súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Súmula é indispensável para que vocês façam a segunda fase do exame da ordem. Vocês precisam ter conhecimento das principais súmulas, das formas como ela vem sendo cobrada, e a gente vai trazendo isso ao longo do nosso programa, ok? Então, eu tenho o direito processual civil, eu vou unir com o direito processual, com o direito material, seja o Código de Defesa do Consumidor, seja o direito civil, a lei de impenhorabilidade do bem de família, vou unir esse conhecimento e juntos nós vamos desenvolver uma peça que eu tenho certeza que é possível gabaritar. Se você tiver dedicação, um pouquinho de tempo, paciência, tranquilidade na hora da prova, eu não vejo motivos para você não tirar a nota, pelo menos a mínima, 6, mas também não vejo motivos para não gabaritar. De posse dessas informações, vamos entender o que é o direito civil. Eu amo essa frase. É um autor desconhecido, procurei a origem dela, mas para mim ela faz tanto sentido, a minha vida mudou depois que eu vi essa frase. Muitos de vocês já devem ter visto, conhecido, se não viram, se não conheceram, vai ser a primeira vez apresentada e vocês nunca mais vão esquecer. O que é o direito civil? O direito civil e o Código Civil é a história de um cara, é uma história bem longa, cansativa, da nossa vida, gente. É uma pessoa que vai nascer, ela vai crescer, ela vai poder ser emancipada, inclusive. A gente pode decidir ali. Essa pessoa desaparece por um tempo e aí ela pode ter a sua ausência declarada. Depois ela volta, fixa residência. Aí a gente tem a noção de domicílios. Adquire alguns bens, a gente precisa entender o que é bem móvel, bem imóvel. Ela faz alguns negócios e de preferência esses negócios são furados com dolo, erro, coação, fraude contra credores. Ela decide virar empresária, cria uma empresa, uma pessoa jurídica. Depois ela acumula patrimônio, tá cheio de propriedades, exerce o direito de vizinhança, exerce o direito de superfície, constrói num condomínio edilício, constitui família e até se divorcia. Depois faz uma união estável, talvez. Tem filhos, tem que pagar alimentos.
e no final ela morre. Sobra os herdeiros para a gente fazer a divisão do patrimônio. O direito civil é a nossa história. O dia que a gente nasce lá no hospital e o hospital faz uma declaração de nascido vivo e entrega para o pai ou para a mãe para que faça o registro no cartório de registro civil, toda essa relação jurídica do nosso abrir de olhos até o nosso pai ou mãe ir até o cartório de registro civil e fazer o nosso registro de nascimento é direito civil. Quando o pai e a mãe fazem o chá de bebê, ganha fralda, ganha todo aquele apetrecho para o bebezinho, também é relação de direito civil. Seja daquela pessoa que te entregou o bem para o bebezinho, o teu tio, o teu padrinho, seja quando essa pessoa foi à loja comprar aquele produto. E aí ele é um consumidor, porque o consumidor é um microsistema jurídico dentro do direito civil. Então toda a nossa vida é permeada pelo direito civil. Quando eu resolvi tirar a carteira de habilitação, quando eu resolvi exercer o meu direito de voto, ainda que nós tenhamos aí outras esferas do direito, como o direito administrativo, o direito eleitoral, o direito constitucional, são atos da nossa vida civil, atos jurídicos que vão gerar efeitos e consequências ao direito. Então o direito civil é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. Quando eu contratei a empresa de publicidade, quando eu contratei o editor de vídeo que colocou esse slide para vocês, nós firmamos uma parceria, nós firmamos uma relação comercial. Claro, uma relação de consumo. Ele é um prestador de serviços para mim. Eu sou consumidora, não tenho conhecimento técnico. Entendendo que nosso cotidiano, nosso dia a dia é uma relação civilista ou consumerista, o nosso mundo fica mais claro, fica mais fácil. E é isso que eu quero de vocês, que quando vocês lerem o enunciado do exame da ordem, identificarem a peça processual de vocês, você trate aquele indivíduo fictício criado pelo examinador como uma pessoa real, como aquela pessoa que bateu na porta do escritório de vocês, já advogados, e pediu a solução para o problema dela. Porque no momento que a gente cria empatia com aquela ficção, ainda que seja uma ficção, é muito mais fácil desenvolvermos um raciocínio jurídico, desenvolvermos a nossa redação, a nossa fundamentação e fazer a subsunção dos fatos ao direito, ou seja, unir aquela informação do enunciado ao direito aplicável à espécie, certo? Isso é o direito processual civil e esse é o direito material, o direito civil, consumidor e demais leis esparsas. E o que a gente pode esperar do exame da ordem? Vejam, o que é o exame da ordem, o que é essa segunda fase do exame da ordem. Nós vamos ter alguns momentos durante o programa em que eu vou explicar coisas mais específicas para vocês. Aqui é apenas a introdução do nosso programa, mas a segunda fase do exame da ordem, a prova prático-profissional, ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento é você realizar uma peça prático-profissional privativa de advogado com peso 5. É isso que eu vou desenvolver ao longo do curso com vocês, ao longo desse programa. Vocês vão identificar essa peça processual e vão tirar a nota 5. É isso que eu pretendo, esse que é o meu propósito no programa com vocês. Depois, vocês têm 4 questões que vão ser realizadas sobre a forma de situações-problema. São mini peças processuais. E nessas mini peças processuais, o examinador costuma fazer cobranças da letra A e letra B. E na letra A ou na letra B, vão ter perguntas de direito processual civil e outras de direito material. Então vocês precisam entender o direito processual civil e precisam entender o direito material. Regra geral, o direito material vai ser as leis esparsas que eu passei para vocês, ou ainda o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor. As questões discursivas não podem ser desconsideradas porque elas são tão importantes quanto a peça prático-profissional. Então elas têm uma importância às vezes até maior, porque elas vão te dar nota e fôlego para vocês desenvolverem uma peça com tranquilidade. A soma de todas essas pontuações precisa ser igual ou superior a 6 para que vocês sejam aprovados e tenham aí a vida profissional de vocês depois de tantos anos de faculdade, depois de ter se dedicado todo esse tempo para poder exercer a profissão de advogado e não ser meramente bacharéis em direito. Ok? Então esse é o exame da ordem. A estrutura do exame da ordem é, em regra, de situações problema, ora cobrada sob uma peça prático-profissional, ora cobrada por meio de questões discursivas. E esse programa vem unicamente destinado para prepará-los de maneira bem rápida, bem objetiva, bem assertiva para
esse momento da vida de vocês. Como que vai ser o programa preparatório? Nós teremos aulas sobre a petição inicial em procedimento comum e, claro, abordando tutela provisória e competência, porque assim a gente consegue construir o raciocínio jurídico de uma petição inicial, o endereçamento, as tutelas provisórias se houverem. Nós teremos também aulas sobre petição inicial em procedimento especial, com destaque para aquelas que tiveram maior incidência no exame da ordem. Não deixarei de abordar alguns temas que não têm tanta incidência, mas destacarei e utilizarei do tempo para peças processuais que têm mais incidência. Vamos estudar os embargos de terceiro, que é uma aula autônoma, porque ela tem uma forte incidência, embora seja uma petição inicial em procedimento especial. Estudaremos contestação com reconvenção e a intervenção de terceiros, que faz parte da defesa do réu num processo judicial. Recursos de apelação, recurso de agravo de instrumento, recurso especial, recurso extraordinário. Nós vamos estudar 4 recursos, que são imprescindíveis para nossas peças processuais e foram os que tiveram incidência no exame da ordem. Além disso, estudaremos a ação rescisória e estudaremos o processo de execução, seja a petição de execução de título executivo extrajudicial, seja os embargos à execução, que é a defesa do executado, do devedor, no processo de execução. E por fim, teremos uma aula exclusiva para resolução de questões. Esse é o programa preparatório para os alunos que estão aqui dispostos a serem aprovados no exame da ordem. E eu tenho certeza que serão, não tenho dúvidas disso. Porque o tempo que vocês gastariam assistindo 170 horas aula pré-prova de segunda fase, vocês vão usar aprendendo a manusear, a desenvolver as próprias peças processuais. Porque aqui não estamos destinados apenas a alunos auditivos, mas a alunos que são visuais, assim como eu, e os alunos sinestésicos, que precisam da informação e de colocar a mão na massa para aprender informação. Correto? Esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito, o meu objetivo em relação a vocês. Para finalizar essa aula de introdução, tenho que passar para vocês umas dicas que vão valer para todas as nossas peças processuais. Porque a gente tem um foco, que é identificar a peça, porque caso a gente não identifique, a gente pode correr o risco de ter zerado a nossa peça processual e, portanto, tenho algumas perguntas para vocês que vão ser recorrentemente lembradas ao longo do programa. Vejam, sentei na minha prova, me localizei, abri o meu caderno de provas e virei a primeira página. E ali o examinador passa para vocês um caso, um enunciado, uma informação. A primeira pergunta que vocês precisam fazer depois de lerem aquele enunciado, aquela questão problema é: quem é meu cliente? Quem eu preciso defender? Quem vai me pagar os honorários advocatícios? Quem vai assinar a procuração para mim? Uma vez que eu identificar quem é o meu cliente, eu vou saber quem é a parte legítima, seja para propor ação, ou seja para interpor o recurso, seja para apresentar a contestação. E ao mesmo tempo, eu saberia a qualificação desse cliente lá na minha petição. Seja para contestação, seja para uma petição inicial, seja para um recurso de agravo de instrumento, seja para uma ação rescisória. Então, a primeira pergunta que vocês devem fazer é: quem é meu cliente? A segunda pergunta, e não menos importante, é saber o que o cliente deseja. O que ele está procurando? O que esse cara, que vai me pagar um honorário de R$1 milhão para apresentar a peça cabível, vocês fazem o honorário que vocês querem, não é? Quem? O que ele deseja? Assim que eu souber a resposta do que ele deseja, eu consigo identificar qual foi a ordem cronológica dos fatos. É uma fase processual? É uma fase recursal? É um processo de execução? Eu vou conseguir identificar também qual que é o direito aplicável à espécie. Bom, o meu cliente deseja uma reparação de danos decorrente de um acidente de trânsito. Acidente de trânsito é uma matéria de direito civil e não de direito do consumidor. Logo, o direito aplicável à espécie é o Código Civil. Artigo 927 seguintes do Código Civil, artigo 186.
Não, meu cliente deseja rescindir um contrato de compra e venda que ele firmou com o vizinho dele que não faz esses negócios com habitualidade. Então é uma relação civil, não uma relação de direito consumidor. Não, meu cliente deseja ser reparado por ter extraviado uma mala. A companhia aérea perdeu a mala dele. Bom, quando o meu cliente comprou passagens aéreas, ele era um consumidor. E a empresa, a companhia aérea, tem a obrigação de entregar ele no destino com as coisas dele, inclusive a mala. Relação de direito-consumo. Assim que eu identificar o direito aplicável à espécie, eu já tenho as teses para apresentar a defesa. Eu já tenho a tese para apresentar os argumentos para o judiciário. Seja eu na posição de autor, seja eu na posição de réu. Seja eu ainda na posição de recorrente. Apelante, apelado, agravado, agravante. Exequente, executado. Depois, identifiquei a fase processual. Eu sei que nós estamos diante de um recurso, sei que estamos diante de um processo de execução, de um processo de conhecimento, e aí vem na minha mão, dada a informação. A peça processual cabível é uma petição inicial, é uma contestação, é um recurso de apelação, é um recurso de agravo de instrumento, é embargo de terceiro? Não, é embargo de execução. Com a peça na mão, sabendo quem é meu cliente e o que ele deseja, basta eu identificar qual é o juízo competente, para quem eu vou endereçar. E aí essas informações nós vamos ter ao longo do programa. Essas perguntas são essenciais para que vocês identifiquem a peça de vocês. Aquele que tiver facilidade de ser auditivo e gravar essa informação porque me ouviu falar, ou esse que é aluno que entende visualmente, então visualizou esse item 10 dos slides, olhou com bastante profundidade e decorou, não é bem decorar, é aprender, tá com a peça e a carteirinha na mão. Não é nem a faca e o queijo na mão, tá com a peça e a carteirinha da OAB na mão. Essas perguntas são essenciais para vocês desenvolverem a prova de vocês e serem aprovados no exame da ordem. Entenderam? Essa é a minha proposta, esse é o meu objetivo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula, que é a aula que dá o pontapé inicial para a aprovação de vocês no exame da ordem. Agradeço imensamente a todos que participaram até aqui. Acredito que vocês não vão precisar colocar na velocidade 2.2 no YouTube ou no Hotmart ou nas plataformas, porque eu falo muito rápido, justamente por conta desse meu jeito eu decidi criar esse programa diferente, inovador e com certeza de muito sucesso para aqueles que estão dedicados para a aprovação. Grande beijo, até a próxima aula!